Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar, o canal onde a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Tema de hoje: por que eu não consigo parar de fumar? Esse tema, pessoal, a gente já trabalhou esse tema, nós já gravamos um vídeo sobre esse tema em setembro de 2021. Em setembro de 2021, quer dizer, já fez 3 anos, né? E o tema foi um sucesso, só que 3 anos depois a gente já tem algumas coisinhas para atualizar. Então a gente vai gravar de novo com o mesmo tema, mas dessa vez atualizados, tá bom? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar porque as pessoas não conseguem parar de fumar, mesmo que queiram, mas não conseguem. Então nós vamos falar os motivos por que as pessoas não conseguem e ao final do vídeo a gente vai dar as dicas, como superar esses motivos, o que fazer para conseguir finalmente parar de fumar, tá bom? Para começar, quem nunca falou na vida, segunda-feira eu faço tal coisa? Quem nunca, quem nunca? Segunda-feira eu paro de fumar. Segunda-feira eu paro de comer, começo meu regime. Segunda-feira vou me inscrever na academia. Segunda-feira vou arrumar minhas gavetas, sei lá. Quem nunca, ou pro ano que vem, né? Não é só segunda-feira, mas o ano que vem eu vou fazer tal coisa, ou o ano que vem não vou fazer tal coisa. Todo mundo já fez isso, e a maior parte das vezes muita gente consegue, leva em frente, né, o objetivo, a meta e consegue. Mas outras vezes não consegue. A maior parte das vezes a gente não cumpre o que a gente prometeu para a gente mesmo. E o que é pior, às vezes a gente promete para outras pessoas e tem que ficar dando explicação porque não conseguiu, é muito chato, né? Então, quem nunca já prometeu uma coisa e não conseguiu fazer? Eu acho que todos nós. Então vamos entender, claro, nesse canal eu sempre falo isso, a gente foca no tabagismo, mas em geral, praticamente quase tudo que a gente fala se aplica também a outros hábitos que não são legais e que a gente queira mudar, tá bom? Então assim, o que acontece quando, por exemplo, a gente programa segunda-feira eu vou parar de fumar e não acontece? Ou a pessoa nem tenta, ou a pessoa tenta e não consegue. O que acontece? Gera baixa estima, raiva de si mesmo, vergonha, principalmente se a pessoa não. Vergonha de si mesmo, vergonha da gente para a gente mesmo, né? Mas também vergonha do próximo, de um familiar, de um amigo que a gente faz a promessa em voz alta, ó, segunda-feira eu vou deixar o cigarro e não consegue. Então a gente sente vergonha, principalmente a gente sente culpa por não conseguir, frustração. Então, quando a gente promete qualquer coisa e não consegue fazer, é uma gama de emoções ruins. O que acontece? Aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Esse monte de emoções ruins, de culpa, de baixa estima, de raiva, de vergonha, a gente tem que arrumar uma saída, senão a panela de pressão estoura, né? Tem que arrumar uma válvula de saída. E qual é a válvula que a gente arruma? Cigarro, bebida, comida, sexo em excesso, compras, jogo, drogas. Então a gente busca uma válvula de saída, via de regra, não é sempre, via de regra é uma. A gente procura uma bengala ruim, uma bengala que nos destrói, uma bengala que nos leva mais para o fundo do poço. Então, a gente passa a fumar mais. E aí, assim, como eu falei, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Uma coisa vai puxando a outra. Aí eu fumo mais, aí eu sinto mais culpa, mais vergonha, aí eu fumo mais para acalmar aqueles, para lidar com aquelas emoções ruins, e isso não tem fim, quer dizer, o fim é o fundo do poço, né? Então, vamos lá, vamos conversar por que acontece isso? Por que a gente não consegue realizar o que a gente combinou e quais são as dicas, as saídas para isso? Então, o primeiro motivo, que é tabagismo, mas pode ser álcool, pode ser droga, comida em excesso,
reconhecer que o tabagismo é uma doença, alcoolismo é uma doença, vários hábitos ruins que a gente fala, é um hábito. Não, é uma doença. Tabagismo é uma doença e mata. Tabagismo é uma doença que mata. Isso é um mantra que tem que ficar na cabeça de todo fumante. Então, o primeiro motivo de a gente querer parar de fumar e não conseguir é não entender que o tabagismo é uma doença. Ai, Vera, e para que entender isso? Para lidar com o tabagismo como uma doença. Isso mal comparando, tá? Uma má comparação. Resfriado. Quando você está resfriado, você não se cuida. Você não fica de repouso, você não toma remédio. Se o resfriado evolui, não vai no médico, vê se virou pneumonia, se precisa de um antibiótico, alguma coisa. Tabagismo é uma doença e tem que ser encarada como uma doença. A gente tem que lidar com o tabagismo como uma doença. Então, não simplifica as coisas. Esse é o primeiro motivo que a gente não consegue parar. É só... isso aí, gente, eu detesto. É só ter força de vontade que você consegue. Não é. Tabagismo é doença. Há pessoas que conseguem, mas são raras. Algumas pessoas falam assim, quando eu decidi, eu larguei e pronto. Em geral, são fumantes muito jovens que fumam muito pouco tempo, começaram a fumar só para uma brincadeirinha ali entre amigos, não chegaram a desenvolver o tabagismo como doença. Mas pessoas que estão há mais tempo, fumam muito ou há mais tempo, não conseguem sem ter uma ajuda, viu? Então, assim, trata o tabagismo como uma doença. Você vai conseguir parar se você se encarar que você está precisando de ajuda, tá? No final do vídeo, que não vai ser longo, eu prometo, a gente vai falar, por enquanto eu estou falando, os motivos que o fumante não consegue deixar o cigarro, ou que o alcoólico não consegue deixar o álcool, ou que a pessoa que come muito não consegue comer de uma forma moderada, né? A obesidade. Por enquanto eu vou falar os motivos, depois eu vou falar as dicas, tá bom? Motivo número 2, ter baixa motivação. Eu quero parar de fumar, meu médico falou que se eu não parar eu vou ter um enfisema. Eu quero parar disso, é verdade, é um exemplo verdadeiro. Eu quero parar de fumar porque minha filha está grávida e falou que eu não vou pegar meu neto no colo se eu tiver com esse cheiro de cigarro. Então, são motivações pequenas. É motivação que vem de fora. É o médico falando, é o filho falando, é o chefe falando. Não vem daqui. Se não vier de dentro, se você não tiver uma motivação forte interna, você não vai conseguir. Porque essa motivação é a ferramenta que você precisa nas horas de fissura. Que a fissura vai vir. Em algum momento, em alguma intensidade, a fissura virá. Fissura é aquela vontade louca de fumar, né? E se você não estiver muito motivado, você não consegue ultrapassar a fissura. Não se assustem. Tem jeito de controlar a fissura, por favor. A fissura não é uma coisa que vai enlouquecer você, mas vai te perturbar. E se você não tiver com uma motivação forte, você não enfrenta a fissura, tá bom? Tá bom? Motivo número 3, pelos quais os fumantes não conseguem deixar o cigarro. Não sabem como deixar o cigarro. Tem gente que fala assim, como eu disse, né? Amanhã eu vou parar de fumar, segunda-feira eu paro de fumar e ponto final. Não é assim. Precisa ter um preparo. Como eu disse, o tabagismo é uma doença e a mente vai gerar uma porção de situações que vai te levar a buscar o cigarro de novo. O teu cérebro está precisando de nicotina, a mente vai ajudar o cérebro a produzir sintomas no teu organismo que vão ficar difícil resistir ao cigarro. Então, se você não souber como parar de fumar, é difícil, vai ser difícil. Não é nada impossível, né? Mas é difícil. Então, para ajudar você a conseguir parar de fumar, saiba quais são os passos que você tem que dar. Eu vou falar disso já já. Quarto motivo que as pessoas não conseguem parar de fumar: medo do fracasso. Isso é muito estranho, muito engraçado isso, o medo do fracasso. Porque a pessoa
tem medo de fracassar. Desculpa, a pessoa tem medo de fracassar, então ela nem tenta parar de fumar. E a pessoa tem medo de conseguir. Olha só que coisa louca. A pessoa tem medo de conseguir e pensa assim, ai, como é que eu vou ter uma vida sem o cigarro? Minha vida vai ser chata. Ai, eu não vou poder curtir mais nada, um filminho. Quando eu sento para ver meus filmes, a primeira coisa que eu faço é acender um cigarrinho. Como que eu vou assistir um filme sem um cigarrinho? Como é que eu vou conversar com meus amigos no happy hour sem o meu cigarrinho? Como é que eu vou enfrentar uma reunião sem um cigarro? Então, a pessoa tem medo de conseguir. Então, ela fracassa porque ela tem medo de como vai ser o futuro. Uns têm simplesmente medo do fracasso, de ter que enfrentar a si mesmo e falar não consegui. E outros têm medo de conseguir e não ter uma vida confortável, né? Esse medo do fracasso é interessante. É uma história que corre aí na internet. Eu nem sei quanto que ela é certa, quanto que já aumentaram ao longo dos anos essa história, mas dizem, né, que Thomas Edison fracassou muitas vezes antes de conseguir criar a lâmpada mesmo, né? E as pessoas em volta dele perguntavam para ele, mas você vai tentar de novo, outra vez? E ele fala, sim, cada vez que eu tento eu faço de uma forma diferente, eu já sei o erro que eu não posso cometer. Então, ter medo do fracasso, nós vamos falar daqui a pouco, tem ferramentas para enfrentar esse medo. Outro motivo pelos quais as pessoas decidem parar de fumar e não conseguem, as pessoas têm foco no resultado. Eu estou tentando parar de fumar, ainda não consegui. Estou tentando parar de fumar e já recaí. Tem foco lá na frente, no resultado, em vez de focar no dia a dia, em cada passo, em cada momento do enfrentamento ao tabagismo. Então, como eu fiz uma comparação com o resfriado, né? As pessoas, elas querem a cura, mas o resfriado dura 7 dias, não tem jeito. E o tabagismo também precisa de um tempo para ser enfrentado. Tá bom? Pessoal, quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, por favor, que ajuda aqui o nosso canal a divulgar mais essa luta pelo enfrentamento ao tabagismo. Tá bom? Deixa um like, aciona o sininho, faz aí o que você já sabe que tem que fazer, que todo mundo no YouTube pede. Pessoal, agora, segunda parte do vídeo, como conseguir parar de fumar. Como conseguir? Então, eu vou pegar cada motivo daqueles que eu dei, né? Cada motivo porque o fumante não consegue, e vou dar uma dica para a pessoa conseguir. Agora, uma coisa importante, essas dicas e todas as outras que estão no canal, não é regra, não é se você fizer vai dar certo para você. Para uns dá certo, para a maioria dá certo, para outros não, tem que encontrar outro caminho. Não é todo mundo que gosta de banana, tem gente que prefere laranja, tem gente que prefere pera, maçã, tá? Então, assim, a maior parte das coisas serve para muitas pessoas, a maior parte das dicas. Mas tem fumante que me segue, que vem nas reuniões que a gente faz, e me ensinam coisas novas, bacanas também. Então, cada um acaba adaptando o que a gente fala aqui para a sua realidade, tá bom? Então, primeiro motivo, eu falei assim, o primeiro motivo para não conseguir parar de fumar, eu disse que era reconhecer que o tabagismo é uma doença, né? Então, qual é a dica para esse caso? Procura um médico. E eu não estou brincando. Muita gente não gosta de ir ao médico, principalmente homens, né? Sexo masculino. Mas precisa, sim. Por quê? Porque, em geral, ninguém fuma porque o cigarro é gostoso. Não é verdade. Pode até achar o cigarro gostoso, mas não é por causa disso que fuma. Fuma porque usa o cigarro para controlar alguma emoção, em geral, ansiedade, depressão, medos. Então, procura um médico. Por quê? Porque se você fuma
A outra coisa importante, pessoal, muita gente não fuma por causa de um motivo só. Tem os motivos principais, mas não fumam por causa de um motivo só, né? Então, mas tem o principal. Por exemplo, se você principalmente fuma para controlar a sua ansiedade, grande parte, eu poderia dizer que a maioria das pessoas falam para mim, ai, velho, sem o cigarro eu não consigo, eu sou muito ansiosa, eu não consigo controlar a minha ansiedade. Fico muito ansiosa sem o cigarro. Então, assim, ó, procura um médico, pede ajuda. Em geral, o médico pode receitar um ansiolítico e o médico vai controlando o uso desse ansiolítico ou de um antidepressivo. Ele vai controlando, você não vai passar a tua vida toda tomando ansiolítico nem antidepressivo. Existem remédios, os remédios estão cada vez mais com tecnologia, não deixa vício nas pessoas. Com acompanhamento médico você consegue usar um ansiolítico para baixar a tua ansiedade e conseguir enfrentar os sintomas da abstinência. Falei ansiolítico, pode ser antidepressivo e tal. Uma coisa que muita gente me pergunta, aqueles adesivos cutâneos que se compra em farmácia, não precisa nem de receita médica, funciona? Sim, funcionam sim. Mas tem duas coisas. Primeiro, não precisa realmente de receita médica, mas eu sugiro que você peça orientação para o teu médico, que tem vários tipos de adesivos, com várias com vários tipos de, com mais nicotina ou com menos nicotina, é bacana pedir orientação para o médico ou para o dentista. Dentista também indica. Mas tem uma coisa, você só vai usar o adesivo quando você parar de fumar, senão dá sobrecarga. Enquanto você está parando de fumar, não coloca o adesivo. O adesivo é para colocar quando você não puser mais um cigarro na boca, tá bom? Então, voltando, pessoal, primeiro motivo que as pessoas não conseguem parar de fumar, porque não encaram o tabagismo como doença. Primeira dica, procurar médico. Segunda dica, psicólogo, grupos de apoio, como Livre Sem Fumar. Procura ajuda. Ajuda da família, ajuda de ex-fumantes. Agora eu tenho coisas importantes para falar. Ajuda da família, não é toda a família que ajuda. A família de fumante, que também é fumante, e não ajuda o fumante a parar de fumar. E falar com ex-fumantes, é bem bacana. Pergunta para o ex-fumante como está a vida dele agora. Só cuidado, eu já falei isso em outros vídeos aqui. Muito ex-fumante fala assim, ai, tenho vontade até hoje. Não é bem vontade, tá? É uma lembrança, porque fumar é gostoso, senão as pessoas não criariam dependência do cigarro. Fumar é gostoso e o ex-fumante lembra como era gostoso fumar, mas não significa que esteja sofrendo, que esteja morrendo de vontade até hoje. Pergunta para o ex-fumante da liberdade, do que ele se livrou, como é a vida dele sem o cigarro, tá bom? Segundo motivo pelo qual as pessoas não conseguem parar de fumar é não saber com clareza o que fazer. Ah, eu quero parar de fumar, mas como que eu vou fazer isso? Agora eu vou falar coisas importantes. Preciso da tua atenção. Tem jeito de parar de fumar, tem método. O primeiro método é o que não que a gente criou, não que o Livre Sem Fumar tenha criado um método, mas o Livre Sem Fumar conseguiu fazer um apanhado de ações, porque parar de fumar não é fazer uma coisa só você vai conseguir parar de fumar. Tem várias ações para parar de fumar. Então, a gente conseguiu compilar no nosso método várias ações de outros métodos e que funcionam. Então, por exemplo, aí a gente entendeu que é importante 3 etapas para parar de fumar. A primeira etapa, o preparar. Segunda etapa, parar. E a terceira etapa, prevenir. 3 P's, parar, preparar e prevenir. Preparar. Se prepara para parar de fumar. Estuda, pode ser até aqui no canal, tem vários vídeos como se preparar para parar de fumar. O que eu quero dizer com isso? Saiba o que você vai enfrentar. Porque na hora que você deixar de fumar, 2 horas depois vai começar a abstinência. E você tem que saber os sintomas que vão chegar, como lidar com eles. Então, se prepara para parar de fumar. Segundo, parar, o parar mesmo.
O parar tem vários caminhos para você deixar o cigarro. Você pode deixar de uma vez só, você pode ir deixando aos poucos, você pode marcar a data para parar, você pode fazer por redução. Tem várias formas para parar. Escolhe uma forma e vai. Escolhe uma forma e vai. Se não der certo, não tem importância. Volta, escolhe outro jeito. E o terceiro P, prevenção, é prevenir recaída. O que é prevenir recaída? É saber lidar com o luto, porque ficar sem o cigarro você vai sentir falta sim. Tem gente que fala assim, eu perdi meu amigo, e é verdade. Grande parte do fumante tem o cigarro como amigo, aquele que está comigo em todas as horas. E ficar sem o cigarro é perder um amigo. Saiba como enfrentar o luto do cigarro e saiba, principalmente, reconhecer gatilhos e trabalhar com eles. O que te dá vontade de fumar? Cafezinho? O que eu faço? Eu paro de tomar cafezinho? Substituo por outra coisa? Cada um vai escolher um caminho, mas é por aí. Saber reconhecer o gatilho e eliminar o gatilho ou minimizar. Então, tinha uma fumante conosco num dos grupos que ela falava assim, que no escritório onde ela trabalhava, os colegas iam todos almoçar juntos no mesmo lugar, né? E aí eles voltavam e antes de subir para o escritório, eles ficavam à porta do prédio fumando, batendo papo antes de subir e começar o outro turno do trabalho, né? E ela viu que aquilo era um gatilho para ela. Ela tentava parar de fumar, mas quando ela estava com os colegas ali na porta do trabalho, ela não conseguia se segurar. Então, o que ela fez? Eliminou esse gatilho. Voltava do trabalho e ia direto para o escritório. Então, assim, aprender a reconhecer os gatilhos é uma forma de prevenção para não recair, tá? Então, o motivo, a pessoa não sabe como fazer para parar de fumar. Então, se prepare primeiro, saiba o que você vai enfrentar. Decida uma forma para parar e pare. E terceiro, conheça os métodos de prevenção. Quarto motivo que falamos do medo de parar, o medo de fracassar, desculpa. O medo de fracassar. Aí tem uma historinha aqui, né, que eram 3 amigos pescadores. E os amigos iam todo ano, nas férias, eles se combinavam e todo ano eles iam pescar num determinado lugar. E contratavam um helicóptero para levá-los até o local e tal. Aí, naquele ano, de novo, num determinado ano, pela 3ª, 4ª vez, eles se encontraram, alugaram o helicóptero e foram para o local pescar. E pescaram pegaram um monte de peixe. No horário marcado do helicóptero voltar para buscá-los, o piloto do helicóptero se assustou, falou, nossa, gente, vocês estão com muita carga, vocês pescaram muito, está acima do limite do helicóptero. Aí os pescadores, não vai acontecer nada, tá tudo bem, não, vamos em frente, vamos encarar, tal. E o piloto foi. Resultado, o helicóptero caiu. Aí o helicóptero caiu, todo mundo, depois que o helicóptero caiu, acordou meio tonto, o que aconteceu, onde nós estamos? E o piloto falou, no mesmo lugar do ano passado. Quer dizer, eles já tinham cometido aquele erro antes. Claro que isso é uma historinha, mas é para mostrar como as pessoas erram e repetem o erro. Um dos motivos que as pessoas não conseguem parar de fumar, medo do fracasso. Um dos motivos do fracasso é repetir o mesmo erro. Quando você tentar parar de fumar e recair, presta atenção no que você está fazendo. É igual que eu falei agora mesmo do Thomas Edison. Ele recomeçava, mas sabendo que ele não poderia fazer. Então, quando você estiver querendo parar de fumar, tentou e não conseguiu, estuda aquele momento da recaída. O que te fez recair? Qual a emoção que você estava sentindo na hora? Você estava ansioso? Você estava triste? Você estava bravo? Você estava o quê? O que te fez? Qual a emoção que estava acontecendo naquele momento que te fez pegar um cigarro? Que situação você estava vivendo? Entenda que, foi tal coisa, então aquilo é uma situação de risco para mim, vou evitar. E tenta de novo, mas sem cometer os mesmos erros. Isso é uma das coisas do medo de fracassar.
E lembram que eu falei? O medo de fracassar e conseguir, o medo de conseguir, aliás, né? Que é o seguinte, as pessoas ficam assim, ai, como vai ser minha vida sem o cigarro? Como é que eu vou conversar com amigos? Como é que eu vou bater um papo com amigos? Como é que eu vou curtir um filminho sem o cigarro? E ficam colocando na sua própria cabeça, tipo assim, é um inimigo, sabe? Você vira inimigo de você mesmo, colocando medo em você. Colocando ideia de que sem o cigarro tua vida vai ficar ruim, vai ficar chata, e não vai. Eu sou esfumante, eu falo isso. É uma vida maravilhosa. Eu nunca mais me preocupei se eu vou em tal lugar, se eu vou poder fumar lá ou não. Eu não tenho cheiro na minha roupa nem no meu cabelo. Eu não tenho culpa de que eu estou acabando com a minha saúde. Então, assim, é uma vida maravilhosa sem o cigarro. E eu vou dizer, eu tomo meu cafezinho, eu tomo meu aperitivo com meus amigos, eu adoro relaxar assistindo um bom filme, e tudo isso, minha vida está muito legal sem o cigarro. A gente encontra outras formas de curtir a vida sem ter o cigarro. De verdade. Eu falo para todo mundo, conversa com ex-fumante. Eu sou ex-fumante. E eu fumei muito, durante muito tempo. E eu falo aqui, sentindo vergonha, não me orgulho disso, mas eu falo aqui, eu falo em quase todos os vídeos, que eu fumava tanto que eu fumei amamentando meu filho. O menino aqui no meu braço e eu fumando aqui, com cigarro na minha mesinha de cabeceira aqui do lado, e eu amamentando o menino. Eu era louca, eu fumava muito. E hoje eu sou uma ex-fumante totalmente feliz. Peraí, gente, deixa eu corrigir uma coisa. Eu não sou ex-fumante, não existe ex-fumante. Tabagismo não tem cura. Tabagismo tem controle. Eu estou controlada há 20 anos, desde 2004. Nós estamos em 2024. Eu estou controlada há 20 anos. Faz 20 anos que eu não ponho um cigarro na boca. Mas se eu puser um cigarro, eu volto a fumar. Tem um vídeo aqui no canal que fala, um só, não pode nenhum, não pode. Pessoas ficam anos sem fumar, e eu não estou exagerando, eu não estou mentindo. Eu tenho depoimentos nas reuniões que a gente faz de pessoas que ficam 5, 6, 10, 12 anos, tem um caso, sem fumar, e quando põe um cigarro na boca voltam. Então, não existe ex-fumante, tá? A gente fala de ex-fumante assim, popularmente, tá? Mas tecnicamente não existe ex-fumante. Tabagismo não tem cura, tabagismo tem controle. Então, chegando ao final. O último motivo que leva as pessoas... O último não, mas um dos últimos motivos, né? Que eu falei 5 motivos principais pelos quais as pessoas não conseguem parar de fumar. Eu trouxe 5, mas tem outros também. Só que não são tão comuns, né? E o quinto foco no resultado. Isso eu já acabei de falar um pouquinho. A pessoa, é igual assim, eu mal comparei, né, o tabagismo com o resfriado. A pessoa comemora, não assim, acabou meu resfriado, que bom. A pessoa comemora assim, pelo menos já estou sem febre. Pelo menos a dor de cabeça passou, só estou com tosse. Tosse, em geral, a última coisa que fica no resfriado, né? Então, a pessoa que está com uma gripe, ela vai acompanhando cada melhora que ela vai tendo. Mal comparando gripe com tabagismo de novo. Mas o tabagista, ele... quando eu parar de fumar, eu vou comemorar. Não, comemora cada coisa. Comemora que você já está se preparando. É um passo importante para parar de fumar. Comemora quando você parar de fumar, escolher o teu jeito e parar de fumar. Comemora cada passo. Então, assim, tem gente que vai parar de uma vez só. Então, comemora que você já está 2 dias, a 3 dias sem fumar. Ou comemora que de 2 maços por dia você está fumando meio. Comemora, curta o processo. Isso é uma doença, é aos pouquinhos que você vai se livrar dela. Tá bom? Agora umas dicas extras. Dicas extras, importantes. Tem gente que fala, que bobeira, que bobeira. Se quiser faz, se não quiser não faz, mas faz efeito, tá bom? Então, como eu falei, manter a motivação alta. Escreve
e deixa na tua casa, no escritório, no carro, bilhetes dizendo por que você vai parar de fumar. Eu vou parar de fumar por causa da minha saúde. Eu vou parar de fumar que eu vou participar de um campeonato de natação e eu quero melhorar meu fôlego. Ou outra coisa. Vou parar de fumar que eu quero parar de ser fedida. E ponha nos lugares que você mais habitualmente frequenta. Por quê? Porque quando vier a fissura, você... quando você não está conseguindo se controlar, você abre os olhos, você olha na geladeira, vou parar de fumar. Vou na tua mesa de trabalho, no carro, na tua capinha do celular. Põe o motivo que você quer parar de fumar. E o tempo todo você tem que estar se lembrando dele. Puxa, outra dica. Lembra de alguma coisa que você fez e deu certo, que você ficou orgulhosa de você. Alguma conquista. E lembra da sensação de bem-estar, de alegria quando você conseguiu determinada coisa. Quando você conseguiu aquele emprego que você queria, ou você conseguiu passar num concurso importante, ou você conseguiu namorar a pessoa que você queria, não sei. Lembra de conquistas e traga essa emoção para o presente. E pensa assim, logo eu vou estar sentindo essa emoção de novo. Eu vou conseguir parar de fumar também. Dê presente para você mesmo. Isso é sério. Pensa assim, quando eu superar o tabagismo, quando eu parar de fumar, eu vou fazer tal coisa. Se presenteie. Então, nessas reuniões que a gente faz com os fumantes, tem muito caso. Então, mas eu conto um que eu acho muito bonitinho, de um senhor que falou assim, quando eu parar de fumar, eu vou me inscrever num curso de dança com a minha esposa. E ele fez isso. Uma outra história que parece meio maluca, da minha amiga querida, que ela falou assim, quando eu parar de fumar, vou reformar meu banheiro. O que tem parar de fumar com reformar banheiro? É porque ela precisava de coragem para começar a reformar o banheiro da casa dela. E ela falou, depois que eu parei de fumar, eu consigo qualquer coisa. Eu vou reformar meu banheiro. E reformou o banheiro. Uma outra, ela não estava feliz no emprego dela. Ela falou, a primeira conquista vai ser parar de fumar. E a segunda vai ser procurar um emprego novo. E conseguiu também. A gente fica muito forte quando a gente consegue parar de fumar. Uma outra dica. Sabe pulseirinha? Mulher usa muito pulseirinha, né? Homem também está usando pulseira. Imagina assim, sabe essa emoção gostosa que você teve quando você conseguiu alguma coisa? Consegui meu primeiro emprego, consegui mudar de emprego, sei lá, qualquer coisa que você tenha conseguido que te dá aquele prazer. Segura naquela pulseira e pensa nessa emoção. E depois, toda vez que você tiver assim, não tô aguentando, eu quero fumar um cigarrinho, pega naquela pulseira e busca aquela emoção. Traz para tua mente aquela emoção que você teve quando você conseguiu uma conquista. É um truque, eu ia falar um truque bobo, não é nada bobo, é um truque, assim, para a mente, mas que ajuda tudo que você conseguir trazer para te ajudar a parar de fumar, tá valendo. Última coisa, duas últimas. Muita gente fala assim, acabei, essa semana, uma pessoa que está fazendo acompanhamento comigo, ela disse, eu sinto tanta inveja quando eu vejo alguma pessoa fumando. Muda o óculos, você está livre do cigarro, você está livre, você não está mais atentando contra a tua saúde, você não está com mau cheiro, você não está gastando teu dinheiro se matando, você está livre. Aquela pessoa que você está vendo fumar ainda está preso, muda o óculos. Não se veja como um coitadinho, estou sentindo tanta falta do cigarro, coitado de mim. Que bom, que felicidade você ter parado de fumar, que sucesso, que bacana. Muda o óculos, tá bom? E a última coisinha que eu gosto de comentar sempre, assim, é a fé. Se agarre em tudo que te ajudar a parar de fumar, inclusive na tua fé. Não importa qual seja, não importa mesmo, mas se você acredita numa força que possa te ajudar, também se agarra nela, tá bom? Queridos, muito obrigada, até a próxima!